secretário de Estado da Família e Juventude do DF, Rodrigo Delmasso, participa do Norte Entrevista para falar sobre planos do governo do estado para jovens e adolescentes que não estudam e nem trabalham. Além disso, temas como a reforma tributária e as expectativas para a política no futuro foram discutidas. Projeto Juventude Rumo à Universidade. O Bolsa Universitária, ele é um programa que já ele existe, mas ele está pausado, né? Ele estava suspenso desde 2009 e agora na segunda gestão do governador Ibanez, nós recebemos a incumbência de retomar e reformular o programa, certo? Então, nós fizemos um novo projeto de lei complementar que vai recriar o programa Bolsa Universitária com outro nome, que vai ser chamado Juventude Rumo à Universidade, e algumas mudanças, né, nesse novo programa. Primeiro, será a idade limite, né? O programa Bolsa, o programa Juventude Rumo à Universidade, ele vai ter uma idade limite de até 29 anos de idade. Por quê? Porque ele vai ser focado nos jovens, principalmente os jovens nem, que é aqueles que não estudam e nem trabalham. Recente pesquisa agora do Instituto de Pesquisa aqui do Distrito Federal revelou que no DF tem 175 mil jovens que não estudam e não trabalham também. Então, o programa Juventude Rumo à Universidade tem esse objetivo, alcançar esses jovens, certo, para colocá-los sentados no banco da universidade. Beleza. Bem, o segundo critério, a segunda mudança desse programa é que ele vai ser destinado prioritariamente para jovens em situação de vulnerabilidade social. E, principalmente, aqueles jovens que estão se formando na rede pública de ensino do Distrito Federal e não conseguirem ingressar em algumas vagas, nas vagas das universidades públicas aqui do DF. O Distrito Federal tem duas universidades públicas, uma federal, que é o UNB, e a UniDF, que é a Universidade do Distrito Federal. Então, o primeiro critério, ter até 29 anos. Segundo critério, você ser jovem, né, considerado em situação de vulnerabilidade, e ter se formado no ensino médio da rede pública do Distrito Federal. E a ideia do Juventude Rumo à Universidade vai ser o seguinte: o governo vai pagar 50% do valor da mensalidade no curso em que o jovem escolher, certo? No edital que vai ser aberto depois da aprovação do projeto de lei, e a faculdade que vai aderir ao programa vai dar os outros 50% de bolsa. Então, essa é outra mudança também no projeto que vai ser encaminhado à Câmara Legislativa. Então, o governo vai pagar 50% e a universidade vai dar 50% de bolsa. Com isso, o jovem não vai precisar pagar nada referente à sua mensalidade, certo? Então, o programa vai servir para isso. A ideia é nós já começarmos concedendo aí 1.000 bolsas, né? A partir do momento em que a lei for aprovada na Câmara Legislativa, depois sancionada pelo governador e logo em seguida regulamentada também pelo governador, certo? Aí a ideia é a gente conceder essas 1.000 bolsas a esses jovens, principalmente que estão em situação de vulnerabilidade. O projeto pode ser aprovado em 2024. Eu acredito que tem chance sim, até porque o projeto ele é um projeto que vai beneficiar a população do Distrito Federal, certo? Vai beneficiar a sociedade, e a Câmara Legislativa ela tem sido uma grande parceira do governo, independente das questões ideológicas que são apresentadas, né? Mas tem sido uma grande parceira e tem aprovado projetos que são importantes para a sociedade, né? Então, eu acredito que deve ser aprovado sim. O projeto agora ainda não vai ser encaminhado agora em fevereiro, porque a Câmara está de recesso parlamentar, vai ser encaminhado em fevereiro à Câmara Legislativa, e logo que for encaminhado, eu vou pedir uma reunião com o presidente da Câmara e pedir a ele, certo, celeridade na aprovação desse projeto. Vou conversar também com os presidentes das comissões em que esse projeto vai passar lá na Câmara Legislativa, para pedir também uma prioridade, logo após os relatores quando foram designados, da mesma forma para pedir uma prioridade, para que eles possam aprovar isso o mais rápido possível. Acredito que a Câmara Legislativa queira fazer uma audiência pública para debater o tema. Eu acho importante isso, até para que a sociedade possa debater esse tema, e pedindo para que, pelo menos até o meio do ano, todo esse trâmite, até no mês de junho, todo esse trâmite
a Câmara Legislativa possa aprovar esse projeto e devolver ao Poder Executivo para que possa ser sancionado e regulamentado. Projetos para incluir jovens do Distrito Federal no mercado de trabalho e na escola. Tem um programa que nós vamos retomá-lo, que foi feito em 2022, e a ideia é retomar esse ano, que é um programa chamado Visitador Escolar. O objetivo desse programa é justamente vai ir atrás daqueles que deixaram de estudar, né? Daqueles que abandonaram a escola ou que tiveram, por algum motivo, fizeram evasão escolar. E a ideia desse programa é justamente retorná-lo à escola. Então, a ideia, a gente agora está numa negociação com a Secretaria de Planejamento, para que possa disponibilizar recursos, né, para que a gente possa contratar instituições que venham fazer esse programa, que é o Visitador Escolar, para que a gente consiga retomar e diminuir a evasão escolar, principalmente no ensino médio. Outro programa que é importantíssimo, e esse é destinado aos jovens que estão estudando, em que, inclusive, ontem nós fizemos a maior contratação da história do Distrito Federal e deste programa, que é o programa Jovem Candango. O programa Jovem Candango é um programa de aprendizagem, onde o jovem ele exerce a sua atividade profissional, vamos dizer assim, né, no contraturno escolar, como objetivo da aprendizagem. Ele trabalha 4 dias em algum órgão do governo e um dia ele tem um curso de formação. Ele tem carteira assinada, isso serve como experiência profissional, e com a contratação de ontem nós chegamos a 1.800 jovens contratados e disponibilizados em todos os órgãos do Distrito Federal. O que é mais importante deste programa, além, claro, dos benefícios, que é uma bolsa de R$ 619, o vale alimentação, vale transporte, mas é a experiência profissional que ele concede a esse jovem. Quando ele terminar o programa, certo? Ele vai estar um passo à frente dos demais. Por quê? Porque quando ele for para o mercado de trabalho, ele já vai ter uma experiência profissional carimbada ali no seu currículo, podendo aí até fazer parte de alguns processos seletivos. Só para você ter uma ideia da demanda, nós fizemos as inscrições, abrimos as inscrições, e tivemos mais de 7.000 inscrições para este programa. Mas só tínhamos 1.800 vagas. Nosso desafio agora é dobrar a quantidade de vagas disponíveis para 3.600 vagas, ou seja, abrir mais 1.800 novas vagas e atender dentro desses 7.000, mais 1.800. Mesmo assim, nós vamos ter um déficit aí de 2.400 jovens que não vão conseguir ser atendidos. Esperamos que até o final de 2026 a gente consiga atender todo esse déficit. A ideia é a gente abrir nesse ano, certo? Estamos da mesma forma em negociação com a Secretaria de Planejamento para destinar os recursos. Com base nisso, nós vamos fazer um chamamento público para as entidades que estão interessadas, né, em participar do programa, e queremos fazer isso bem, o planejamento liberando recursos. Acredito que no segundo semestre a gente vai abrir essas 1.800 novas vagas. Critérios para participar. As inscrições elas foram encerradas, né, porque nós atingimos 7.000 inscrições, então precisamos encerrar as inscrições, mas ele precisa estar matriculado numa escola na rede pública de ensino do DF, ele precisa também estar diretamente ligado, está no cadastro único, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e também ser considerado jovem em vulnerabilidade. Com isso, ele tem as pontuações lá que são definidas pelo programa, ele vai pontuar no edital que é colocado, e com base nisso, ele consegue a sua vaga. Experiência na política e expectativas para o futuro. Experiência excelente, né? Porque você, como parlamentar, a Câmara, na verdade, eu vejo a importância do parlamento, né? Porque lá você consegue elaborar leis que podem transformar vidas, né? Que podem não só transformar, mas podem salvar vidas. E aí eu quero dar um exemplo de uma lei de minha autoria, que foi uma lei histórica no Brasil, que autoriza o governo aqui do Distrito Federal a pagar o canabidiol, certo, para pacientes com epilepsia. Na época que essa lei foi aprovada, estava tendo essa discussão, e a Câmara Legislativa teve a coragem de pautar esse meu projeto de lei, de aprovar essa lei no plenário. Ela, infelizmente, foi vetada pelo governador, mas, na época, a presidente da Câmara era a ex-deputada e hoje vice-governadora Celina Leão. Eu conversei com a Celina Leão, ela pautou, nós derrubamos o veto, e foi histórico a derrubada desse veto. Por quê?
porque pela primeira vez na história da Câmara Legislativa, um veto de governador foi derrubado por unanimidade, inclusive com voto na época do líder do governo. Então, esse projeto tem beneficiado centenas de famílias com pessoas com epilepsia. É claro que a gente entende as dificuldades da saúde, até mesmo fazer a compra, mas essa lei beneficiou e facilitou muito o tratamento das pessoas com epilepsia no Distrito Federal. Outra lei também que, na minha visão, é extremamente importante, que atendeu, na realidade, os anseios do segmento religioso no Distrito Federal, foi na época da pandemia, que estava toda aquela situação do fica em casa, né? Os líderes religiosos nos procuraram e pediram para que a gente pudesse modular essa questão do fechamento, né? Para deixar pelo menos as instituições religiosas abertas. Por quê? Porque o confinamento estava gerando nas pessoas depressão, ansiedade, enfim. E eles estavam, muitas vezes, sem onde buscar ajuda. E nós aprovamos uma lei que incluiu, certo, a atividade religiosa como serviço essencial do Estado, assim como os supermercados, assim como as farmácias, certo, as entidades religiosas, perdão, a atividade religiosa, ela foi considerada aqui no Distrito Federal como atividade essencial, que inclusive essa lei foi citada no relatório do ministro Nunes Marques, quando houve uma ação, salvo engano, do PSOL contra um decreto do ex-presidente Bolsonaro, que também incluiu as atividades, a atividade religiosa como serviço essencial. Então, a lei foi citada pelo ministro Nunes Marques, dizendo que os estados já estariam se organizando e que não haveria o porquê anular essa decisão do ex-presidente Bolsonaro nesse decreto. Então, eu estou dando um exemplo de duas leis, fora outras leis que nós aprovamos. Eu fui parlamentar que na história da Câmara Legislativa mais aprovou leis também, todas elas beneficiando diretamente a sociedade, todas elas visando o benefício da sociedade. E, além disso, na Câmara tive a oportunidade de trabalhar para ressignificar a Câmara Legislativa, trazendo a Câmara Legislativa do século XIX para o século XXI, implantando ali todo o sistema digital, e nós fomos aí agraciados, né, que no ano passado a Câmara Legislativa recebeu o prêmio da Casa Legislativa mais transparente do Brasil. Quando nós assumimos a vice-presidência da Câmara, a Câmara Legislativa era a segunda pior em termos de transparência. Em 4 anos, porque a vice-presidência é quem cuida dessa área da tecnologia da informação e da publicidade da Câmara, certo? Em 4 anos, nós ressignificamos e colocamos a Câmara Legislativa no topo da transparência das casas legislativas do Brasil. Então, assim, a experiência, ela é fenomenal. Lamento não ter conseguido ter entrado neste ano, nessa eleição, não por falta de voto, mas pelo sistema eleitoral. O sistema eleitoral, ou seja, me expulsou do processo político, né, da eleição, mas eu agradeço muito ao governador Ibanez, que me convidou para ser secretário da Família e Juventude, também para ressignificar a secretaria, para dar uma relevância a ela, e mostrando a importância do governo nessas duas pautas, né, tanto a pauta da família quanto a pauta da juventude. Bem, e você perguntou sobre o futuro, né? Futuro, nós estamos trabalhando, claro, vamos colocar o nosso nome à disposição para disputar as eleições em 2026. Eu, particularmente, gosto muito do parlamento, acho que o parlamento exerce um papel muito direto na transformação da sociedade. Acredito que o parlamento precisa fazer mais, precisa avançar mais em algumas pautas importantes, e principalmente o nosso Congresso Nacional, que, na minha visão, nas últimas gestões, tem avançado muito em pautas importantes, mas eu acredito que, principalmente aqui para o Distrito Federal, o Parlamento Federal precisa dar mais contribuições, trazer mais recursos para que o governo tenha condições de atender a população. Reforma tributária e outros projetos de lei que são essenciais no Brasil. Olha, eu acho, primeiro, que o Congresso Nacional deu um passo importantíssimo na aprovação da reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária ela não é uma pauta do governo federal, é uma pauta do Congresso Nacional.
Então, esse passo é extremamente importante para delimitar as diretrizes de como vai funcionar, né, a nova tributação no Brasil, eu acho extremamente importante, até porque o nosso país é conhecido como um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, certo? Então, o nosso custo ele é muito alto na minha avaliação, para que o Brasil possa deslanchar, possa crescer do ponto de vista econômico, é necessário diminuir, sim, a carga tributária. Mas eu, particularmente, acredito que o Brasil precisa avançar em outra reforma, que é a reforma administrativa. Porque não adianta nós fazermos uma reforma tributária para tentar diminuir o gasto, para tentar diminuir a arrecadação de impostos, sendo que o Estado não olha para si, não olha para dentro e diminui os seus gastos. Aqueles gastos que estão supérfluos, gastos que estão desnecessários. Então, é necessário que se faça assim, uma reforma administrativa, diminuindo o custo do Estado, né, diminuindo o custo burocrático, que ele é muito alto. A burocracia dentro do Estado, ela exerce um papel, vamos dizer assim, um papel de gasto muito alto, além de, muitas vezes, travar o Brasil, certo? Travar o desenvolvimento econômico nacional, também prejudica o andamento do Estado. Então, eu acredito que a burocracia, ela é importante, mas ela tem que ter limite. Se ela não tiver limite, se ela tiver um excesso de burocracia, as coisas não acontecem. Então, eu acho que uma pauta que o Brasil precisa avançar, né, o Congresso Nacional precisa avançar, é a reforma administrativa, diminuir os custos do Estado, diminuir o tamanho do Estado brasileiro, certo? A pauta de privatizações, ela precisa andar. O Estado não tem que ficar cuidando de algumas coisas, certo? Porque se ele cuida de coisas que são supérfluas, ele não vai ter força, recursos e condições de cuidar daquilo que é essencial. Então, a pauta das privatizações, na minha visão, precisa andar. A pauta da reforma administrativa, que é a diminuição do Estado, precisa andar. Muitas pessoas perguntam se eu sou favorável ao Estado mínimo. Não, não sou favorável nem ao Estado mínimo, nem ao Estado máximo. Sou favorável ao Estado necessário. O Estado precisa cuidar daquilo que é de sua responsabilidade, que são das pessoas em maior vulnerabilidade, que são das pessoas que precisam do auxílio do Estado, e deixar que o setor produtivo cresça, gere emprego, toque a economia, faça com que o Brasil possa crescer a cada dia. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.